Até que enfim o contrato está assinado e o Flamengo espera o volante Alan amanhã no Rio de Janeiro, gente. Jogador que estava difícil de vir, mas tudo certo. O Flamengo espera ele para fazer exames, ele ter o primeiro contato ali com a comissão técnica, elenco do Flamengo, primeiro contato ali na Gávea. E o Flamengo também se acertou com o volante Claudinho, volante não, meia, né? Ele que é meio atacante, joga ali na função da Arrascaeta. Se acertou com ele e falta desembolsar ali 90 milhões de reais para poder comprar ele do Zenit. Flamengo que tem noção de que o Zenit vai fazer jogo duro para negociar o jogador. Mas o jogador querer vir para o Flamengo pode ser um ponto positivo nessa negociação. Então eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. Se vocês ouvirem algum barulho externo, é por conta do cachorro do vizinho ou alguma coisa do tipo, e eu não posso impedir aqui, mas vou falar alto para vocês me ouvirem. E gente, quando você clica no botão de gostei, o YouTube reconhece que você está gostando do vídeo e manda para outras pessoas, e assim o canal cresce. E quando você se inscreve no canal, você não perde nenhuma notícia daquilo que está acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil. Esse é o canal Futebol Expressivo e eu tô todos os dias aqui falando sobre o Flamengo, e eu espero que você se sinta bem informado com as notícias que eu trago aqui todos os dias. E gente, já começar falando sobre a situação de 5 jogadores que a partir de amanhã já vão poder assinar um pré-contrato com qualquer equipe do mundo. Jogadores que o Flamengo ainda não renovou, vai decidir a situação deles, o futuro deles. E esses jogadores são Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Felipe Luiz e Arturo Vidal. Gente, desses aqui, o Flamengo nem precisa pensar. O Flamengo tem a obrigação de renovar com o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é a opção aqui mais certa que tem no Flamengo renovar. A segunda opção que eu renovaria, sentaria e conversaria com o jogador, seria o Everton Ribeiro. E o Flamengo até o momento não se sentou para conversar com o jogador, não mostrou ali vontade de renovar com ele. Eu não renovaria com o salário dele atual. Se eu fosse o Flamengo, eu tentaria baixar ali a proposta salarial pelo jogador, até porque, com o passar dos anos, o jogador tem caído de rendimento, mas ainda é fundamental para essa equipe do Flamengo que não tem ali reservas à altura para fazer a função do jogador. Então, o Flamengo não se desfaz do Everton Ribeiro. Se for para deixar aí, deixa aí o Arturo Vidal. O Arturo Vidal é um jogador que o Flamengo contratou e não deu certo. O Flamengo fez a maior burrada. Por quê? O Flamengo não desembolsou ali a quantia que precisava para contratar o Andreas Pereira e trouxe o Vidal para repor a vaga do Andreas Pereira. E o que aconteceu? O Vidal não rendeu, o Vidal não jogou praticamente nada no Flamengo, ainda causou algumas polêmicas ali. E o Flamengo agora quer que o jogador vá embora. Ele pode sair nesse meio de temporada justamente porque tem equipes observando a situação do jogador. Eu falei há um tempo atrás aqui sobre o Tigres do México, que é um time que agrada o jogador. E outro time, se eu não me engano, foi o Desportivo. Não lembro o time que o Arturo Vidal cavou ali uma saída, uma vaga no time, uma saída do Flamengo, que ele até tomou multa. Mas é um jogador que não valeu nada, trazer ele foi horrível. E outro jogador que eu deixaria ir embora seria o Felipe Luiz, gente. Felipe Luiz que já mostrou o seu futebol, já jogou demais pelo Flamengo. Na última partida ele jogou bastante. Eu acho que o Sampaoli, nesse finalzinho de contrato dele, vai até o final do ano agora, aproveitaria mais o jogador. Não tentaria colocar ali Léo Pereira na lateral ou qualquer outro zagueiro para fazer a função, tendo o Felipe Luiz ainda. Eu acho um desrespeito com o jogador você ter um jogador ali para a posição e você não utilizá-lo, a não ser que ele esteja machucado, sem condições, fora de forma. Mas aparentemente o jogador está bem. O Flamengo não fala de lesão sobre ele e ele tem treinado. Então o Sampaoli não colocar um jogador que está em condições e está ali ainda para poder render na equipe, eu acho uma sacanagem. Eu acho ali um desrespeito com o atleta. Então o Sampaoli viu o jogo de ontem. Ontem não, gente. Ontem foi quinta-feira. O jogo de quarta-feira, que parece que foi ontem. Tá tão próximo assim da nossa memória o jogo, que parece que foi ontem. Mas no jogo de quarta-feira ele jogou bem. Então que o Sampaoli pare e pense. Não, eu tenho o Ayrton Lucas é titular absoluto, mas quando eu precisar colocar um lateral ali na vaga do Ayrton Lucas, eu vou utilizar o próprio Felipe Luiz, porque ele ainda tem futebol para jogar, ele só não tem intensidade. Aí ele não tem. Com ele não dá para renovar mais por conta da idade. O jogador ali pode seguir no clube, só que com um projeto esportivo diferente, trabalhando na comissão técnica ou trabalhando ali na diretoria. O Flamengo vai tentar colocar ele de alguma forma para trabalhar dentro do clube, envolvendo trabalhar com futebol mesmo, porque ele gosta, é um jogador que entende muito de tática, posicionamento, ele que tem vontade de ser técnico um dia. Então o Felipe Luiz, eu acho que respeitar o atleta é deixar ele jogar enquanto ele pode.
Eu acho que isso é respeitar a história do atleta. Então, o Flamengo, por mim, renova com Everton Ribeiro e Bruno Henrique. O Rodrigo Caio pode ir, Felipe Luiz foi o que eu acabei de dizer, e o Arturo Vidal também já deu. Então, gente, desses 5 jogadores eu gostaria de saber de vocês. Com quem você renovaria? Coloca aqui embaixo, vamos conversar. Coloca seu comentário aqui, porque no próximo vídeo eu sempre leio os comentários que vocês deixam aqui. E, gente, 12 milhões de reais entrando nos cofres do Flamengo, isso mesmo. Por que tá entrando esse dinheiro nos cofres do Flamengo? O Pablo Mari, gente, quando saiu do Flamengo, o Flamengo ficou com uma porcentagem no jogador. E toda negociação que o jogador fosse fazer, exemplo, qualquer time que fosse vender o jogador, negociá-lo, emprestá-lo, o Flamengo teria direito a receber uma quantia em dinheiro, uma porcentagem. E o Flamengo ainda tem 40% dos direitos do jogador. Então, quando ele foi vendido ali pro Arsenal, ele cumpriu alguns percentuais, algumas metas, e o Arsenal teve que soltar um dinheiro pro Flamengo. O Arsenal, quando negociou o jogador pro Monza por empréstimo, também foi uma quantia em dinheiro pro Flamengo. E agora, o Monza comprou em definitivo o Pablo Mari do Arsenal. Então, o Flamengo teve direito ali a 12 milhões nessa negociação do Pablo Mari. Gente, eu acho muito legal, porque o jogador ali rendeu muito aqui no Flamengo. Foi um dos zagueiros mais caros a ser vendido. Acho que foi o zagueiro mais caro da história do Flamengo, que saiu num preço muito bom, saiu no auge ali da carreira dele, que foi o auge ali do Jorge Jesus, aquele time ali magistral de 2019. E ele saiu naquele momento que a gente precisava muito dele. E o Flamengo, sabendo que o jogador iria para a Europa, não fez um valor ali baixo. Vendeu o jogador por um preço muito alto. E até hoje ele rende um lucrozinho ao Flamengo, e isso é muito legal. Hoje em dia a gente não sente falta dele, porque a gente tem zagueiros que estão desempenhando um bom futebol. Léo Pereira cresceu muito de rendimento. Fabrício Bruno é um zagueiraço. Davi Luiz faz uns jogos bons, uns jogos ruins, mas tá sempre ali. Então a gente não sente muita falta do Pablo Mari. Mas quando ele saiu... Acho que bom que ele continua rendendo dinheiro ao Flamengo. E, gente, falar sobre o contrato assinado. Finalmente acabou a novela. O Atlético Mineiro assinou o contrato de venda do Alan para o Flamengo. O Flamengo aguarda o jogador amanhã. Amanhã já é sábado. Aguarda o jogador no Rio de Janeiro. O jogador vai fazer exames. O Flamengo vai preparar ali a apresentação do jogador. Ele vai ter o primeiro contato ali na Gávea com o Ninho do Urubu, com os jogadores, com os funcionários do clube. Vai se ambientar ali. E na próxima segunda-feira, o Sampaoli já espera o jogador no treino do Flamengo de segunda. Já quer começar logo os treinamentos, deixar o jogador em forma justamente para ele começar a jogar logo pelo Flamengo. Ah, mas quando os reforços do Flamengo, o Rossi também vai começar a treinar na segunda-feira. Luiz Araújo já começou a treinar essa semana. E quando esses reforços do Flamengo vão começar a jogar, vão ter sua oportunidade? Gente, a partir de quarta-feira. Quarta-feira já tem jogo do Flamengo. E eles já vão estar disponíveis para jogo. Quarta-feira já tem jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense, jogo válido pelas quartas de finais da Copa do Brasil. E o Alan já vai poder jogar, o Rossi, o Luiz Araújo, os reforços que já estão confirmados. E nisso o Flamengo já tem se reforçado já para esse meio de temporada. Gente, tem outros reforços para vir, mas com esses reforços aqui o Flamengo já está bem servido. Porque no gol nós temos o Matheus Cunha, mas ainda é garoto. E o Santos perdeu a confiança, então o Rossi chega para assumir a titularidade caso o Matheus Cunha não consiga manter por muito tempo. No meio-campo, a gente está precisando de jogadores mais sólidos e o Alan mostra que é um jogador muito bom ali no meio-campo. E o Luiz Araújo, gente, naquele setor ali da ponta direita, ele vai ser muito bem utilizado, até porque naquele setor ali, quem joga é o Wesley, que é um lateral que avança bastante, e ele faz ali dupla com o Everton Ribeiro, que o Everton Ribeiro joga pela direita, mas joga entrando ali pela meiuca. Então vai ser muito bom ter um jogador de canto mesmo, jogando ali de ponta, bem aberto lá na linha de fundo, pra gente conseguir mais jogadas por ali. Então, que ele jogue bastante. Luiz Araújo é um dos jogadores que eu estou mais animado nessa janela para ver ele jogar. Gente, falar sobre a situação do Claudinho. E a informação, gente, do Eric Faria é a seguinte. O Flamengo já acertou com o jogador e agora só falta a equipe rubro-negra acertar com o Zenit. O Zenit que quer vender o jogador ali por aproximadamente 15 milhões de euros, que daria 90 milhões de reais, gente. O Flamengo quer fazer uma proposta oficial pelo jogador de 12 milhões de euros para sentar ali e começar a conversar sobre ele. Só que pode chegar ao valor que o Zenit quer. E o Flamengo já se acertou com o jogador. O Flamengo já acertou tempo de contrato. Foi a notícia que eu trouxe aqui mais cedo, só que
foi se confirmando cada vez mais porque foi saindo mais notícias sobre isso. Acertou tempo de contrato, acertou ali salário com o jogador e falou também com o jogador sobre a seleção brasileira, que o Flamengo dá uma visibilidade boa para o jogador e para ele estar ali em ascensão, mostrando seu futebol pro Tite, ó, pro técnico interino ali da seleção brasileira, e seja lá quem for mais pra frente, se for Ancelotti, se for qualquer técnico, ele estando no Flamengo, gente, ele vai conseguir chamar a atenção da seleção e de outros times, até caso o Flamengo tenha interesse de vender ele mais pra frente. E a gente sabe que o futebol russo, por conta de muitas coisas que têm acontecido lá, das guerras, não tem sido visado. Eu acho até que as transmissões pararam. Eu acho que as pessoas não estão vendo o campeonato russo. Então a gente nem sabe se o Claudinho tá jogando bem ou não, mas a informação que sai é que ele é um dos destaques lá do campeonato russo e que ele foi peça fundamental no título do Zenit. Zenit, que foi campeão do campeonato russo, e ele foi fundamental para a equipe. Por isso eles não querem facilitar a saída do jogador e espera que o Flamengo chegue ali com a proposta que agrade eles, para eles poderem de fato soltar o jogador e deixar ele voltar para o Brasil e vir para o Flamengo, né, gente? Seria muito bom. Imagina aí, Claudinho e Arrascaeta jogando juntos no mesmo time, fazendo dupla aí na frente. Caso o Everton Ribeiro não esteja rendendo o suficiente, seria bom. Seria muito bom, seria interessante ver esses dois jogando. E já a situação do De La Cruz, eu nem ia falar mais aqui porque nem tá mais saindo notícias sobre isso, não tem mais atualizações, mas as pessoas ainda ficam querendo saber se o Flamengo desistiu, se não vai mais pra frente. Até o momento não vai pra frente. Porque o Flamengo fez uma proposta ali pelo jogador, no caso fez uma proposta para o River Plate. O River Plate até o momento não aceitou a proposta e o Flamengo não vai insistir. Por isso que já tem insistido ali no Claudinho, que é um plano B que tem se tornado plano A para o Flamengo, já que a situação do De La Cruz está distante. Mas tudo pode mudar caso o River Plate mude de ideia e aceite negociar com o Flamengo. Até porque o River Plate está precisando de dinheiro, a situação deles não é boa. Mas eles ganharam ali um alívio com a classificação para a próxima fase da Libertadores. E com isso fizeram questão de segurar o jogador e dificultar para o Flamengo. E pessoal, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho. É muito importante que você curta esse vídeo. Porque quando você curte o vídeo, você mostra para o YouTube que esse vídeo é relevante, esse vídeo chega em mais pessoas e assim você me ajuda muito. Você ajuda esse canal a crescer, você ajuda esse canal a chegar em lugares maiores e assim eu vejo o reconhecimento do meu trabalho que está sendo feito aqui todos os dias, falando do Flamengo e falando sobre as notícias que mais deixam a gente feliz e algumas coisas que deixam a gente chateado também, mas a gente acaba explicando da mesma forma para vocês. Então é isso, tamo junto, saudações rubro-negras, valeu!